A nossa convidada de hoje é uma empreendedora nata. Ela vê um problema e já cria uma empresa para resolver aquele problema. Hoje, por exemplo, nós estamos num cenário novo, que é o novo espaço de podcast que ela vai lançar aqui em Braga. Na conversa, ela conta melhor sobre isso. Ela é contabilista e tem uma empresa que começou no Brasil, que atende várias empresas do mundo todo de international taxes. Até que quando ela chegou aqui em Portugal, ela teve dificuldade de abrir uma empresa aqui como estrangeira. Então, ela criou a Nexus Global, que ajuda empresas estrangeiras que querem vir para Portugal. Quando ela foi procurar um escritório para ela, ela encontrou uma sala perfeita, mas era muito grande. Então, ela criou um coworking, o Cowork Nexus, que é onde vai ser essa sala do podcast. Ela é a Bruna Particelli. Oi, Rê, boa tarde. Boa Obrigada tarde. pelo convite. Seja muito bem-vinda aqui no podcast. Então, você tem 3 empresas. Sim. Eu expliquei muito rapidamente, mas eu quero que você explique melhor o que cada uma dessas empresas faz. Tá bom, sim. Por enquanto são 3 negócios, mais alguns talvez vindo, mas por enquanto são esses 3. O primeiro negócio que eu tive foi a Particelli Co, que nasceu em 2019 lá no Brasil, logo depois que eu me desvinculei de vez do mundo corporativo e abri a minha própria consultoria de International Tax. Eu já tinha trabalhado muitos anos como consultora e auditora em Big Four, e decidi, em 2019, abrir a minha própria prática, como a gente fala, focando num segmento de mercado bem específico, que são realmente esses projetos internacionais para grandes multinacionais brasileiras. Esse é o primeiro negócio mais antigo. Quando eu vim para Portugal, em 2022, eu queria registrar o Tax ID, o CNPJ aqui também da empresa, porque eu tinha já alguns clientes que preferiam que o faturamento fosse feito aqui de Portugal e não da empresa no Brasil. E foi relativamente difícil essa abertura de empresa, e principalmente no dia a dia, assim, do decorrer, nos fechamentos mensais, etc., eu me sentia muito dependente da contabilidade, muito vendida, assim, que é uma coisa que eu não gosto, porque eu tinha pouco conhecimento de como funcionavam as normas, e quando eu tentava tirar as dúvidas com o contabilista, era sempre meio entroncado, meio difícil de entender, não me gerava um conforto que eu precisava, sabe? Não, eu acho que não era nem falta de conhecimento profissional que nos atendia, mas é uma diferença cultural de quem conhece de contabilidade, mas consegue explicar ela para o empresário, para quem entende de negócio. E aí, diante dessa dificuldade que eu mesmo tinha, e junto com algumas demandas que eu comecei a ter de algumas indicações, assim, de colegas de trabalho, etc., que chegaram de empresas brasileiras querendo se instalar em Portugal, eu olhei para esse mercado e vi que tinha um mercado bem interessante ali, que de fato é um escritório contábil com todas as habilidades necessárias para atender um estrangeiro, né? Com uma equipe que fale inglês fluente e outros idiomas também, que a gente tem no escritório, e que principalmente consiga olhar para a realidade daquele negócio e entender o que tu pode fazer para aquele negócio realmente se concretizar e ter sucesso. E não aquele contador como muitos ainda são, que é aquela visão mais assim, que só diz, isso é certo, isso é errado, e não consegue responder nada além disso, né? Sim. Então, a gente tem um papel consultivo muito forte, mesmo sendo um serviço da contabilidade obrigatório por mês, nos nossos clientes, a gente tem realmente um apoio estratégico, a gente é um parceiro de negócio deles. Então, esse foi o segundo negócio que surgiu. E aí o negócio, os dois primeiros negócios estavam crescendo, né? Thanks God, aumentando a carteira de clientes, e a gente precisava de um espaço físico, porque eu já tinha contratado pessoas para trabalhar comigo, mas assim, treinar pessoas menos experientes, totalmente remoto, é inviável. A gente, durante algum tempo, a gente alugava salas de coworking para certos períodos, às vezes trabalhava em café, mas assim, não é o mundo ideal, né? Então fiquei muito tempo procurando uma sala para alugar, não achava nada com o perfil que eu queria, porque eu estava procurando uma sala só pra gente, né? Uma sala, tipo, sei lá, que comportasse 8, 10 pessoas no máximo. E eu não achava do jeito que eu queria, principalmente questão de iluminação, exposição solar, porque a gente trabalha tantas horas, para mim, assim, tem que ser um ambiente agradável. E aí eu achei essa sala que a gente tem hoje aqui, que é uma sala maravilhosa, é tudo lindo, muito arejado, muito ensolarado, né? Localização A localização é excelente, tem um espaço verde aqui do lado,
do ladinho do centro, só que ela era maior do que o que a gente precisava. Mas eu pensei, olha, eu acho que vale mais a pena eu investir aqui na obra e remodelar essa sala, por mais que ela seja maior, e a gente subloca esse espaço excedente para outras empresas, inclusive muitos parceiros nossos, assim, tem conexão com a nossa área de trabalho, e aí a gente consegue estar num bom lugar, com uma boa estrutura, no modelo que eu desejava. E aí foi isso, o coworking, ele é basicamente um efeito colateral da nossa necessidade de crescimento, né? Não existe um plano de ter um coworking, e o coworking per se aqui em Braga, ele não é nenhum negócio com o objetivo de dar uma super rentabilidade financeira, Sim. né? O objetivo realmente é praticamente partilhar os custos desse espaço que é grande com outras empresas de uma forma que faça sentido financeiramente para todas as partes ali. Então, assim que, né, essa consequência veio o coworking também, né, que é tipo isso que tu falou. Se eu vejo um problema, eu não acho solução, a solução tu tem que desenvolver. Eu vi uma vez, eu escutei uma frase que é: você não abre uma empresa para ganhar dinheiro, você abre uma empresa para solucionar um problema. Que muitos erros de empreendedores querem ganhar dinheiro, criam uma empresa que, na verdade, não vai resolver o problema das pessoas. Sim. Resolver o problema, consequentemente, você ganha dinheiro a partir do momento que você resolve o problema das pessoas. Concordo super. Eu acho que quem empreende, assim, tem que... A gente sempre fala, quando eu trabalhei em house, assim, dentro da empresa, tinha uma estrutura de new business, de novos negócios, assim, muito boa também naquela empresa. E a gente sempre falava, para decidir quais projetos iam para frente ou quais morriam, né? Não se apaixone pela ideia, se apaixone pelo problema, né? Exatamente. Porque às vezes tem projetos que são incríveis, mas assim, ele não necessariamente está resolvendo uma dor real, um problema real naquela escala que tu precisa. Enfim, esse ponto é chave mesmo. Que nem eu estava vendo outro dia, escutando um podcast, falaram isso em relação a IA. Que às vezes as pessoas, agora com a inteligência artificial, começam a criar milhões de coisas, aí falam assim, mas surgiu um problema para você criar isso? Porque às vezes as pessoas, como pode, saem criando um monte de coisa e às vezes não tem necessidade. Uhum. Isso que você falou da contabilidade, eu tive muita dificuldade. Eu já fui, todo ano eu vou em uma contabilista e cada contabilista me falava uma coisa em relação à empresa, eu perguntava, eu quero criar empresa. Não sei o que. Cada um falava uma coisa para mim. Realmente, a gente tem essa dificuldade às vezes, principalmente... Eu acho que, principalmente, eu como tenho negócios no Brasil e aqui, tinha muito essa dificuldade. O contabilista de lá só sabia do de lá, o daqui só sabia do daqui. Então, realmente, tem esse problema mesmo. Exatamente. Existe esse problema para praticamente todo empreendedor e investidor estrangeiro, né? Porque tu precisa ter um paralelo mínimo, né? E antes de oferecer qualquer serviço, o que a gente faz é sentar com o cliente e dizer, então, me conta a tua história, a tua trajetória, como que é a tua vida hoje, quais são tuas fontes de receita e o que tu tem de planos para o futuro, o que tu tá vislumbrando. Tem algum problema que tu quer resolver? Tem algum negócio que você quer focar mais nele? E aí, a partir disso, a gente entende o perfil do cliente e modela os caminhos possíveis. Exatamente. Ali. Que é outro erro que muita gente quer vender sem entender o outro. E a gente primeiro tem que entender o outro. Eu sempre me achei péssima vendedora, assim, na maior parte da minha carreira. Mas eu sempre fui muito boa de resolver problemas. Porque eu era a pessoa que não tinha vergonha de dizer assim, olha, eu não entendi. Me explica tudo de novo aqui que eu não tô entendendo o porquê dessa situação. E você é muito prática também, isso. Uhum. E de onde surgiu essa vontade de quando você trabalhava numa empresa? Como foi essa decisão de abrir o seu próprio negócio? Assim? Então, como eu falei, eu trabalhei muitos anos em Big Four, e que é um modelo de consultoria e auditoria, assim, de empresas muito grandes, né, que foi excelente para o meu desenvolvimento técnico, assim, e depois eu fui trabalhar em house, que é do outro lado do balcão, que foi trabalhar dentro de uma grande empresa multinacional, e eu gostava muito da minha cadeira, do meu escopo, da minha equipe, de tudo, mas a unidade de trabalho a unidade de negócio que eu trabalhava, ela foi vendida dentro de um projeto de M&A, né, super comum no mundo corporativo. E conforme o M&A ele vai acontecendo, é muito comum também que você comece a ter ali algumas baixas, né? Então, ao longo desse processo, eu fui perdendo muitos dos meus pares, os meus líderes. E também o desenho do meu escopo, ele, naquela cadeira que eu sentava, né? Que era de Corporate Tax Manager, né? Que eu basicamente fazia gestão das operações internacionais daquela empresa. O escopo do meu trabalho também ia mudar. Um escopo que até então eu gostava muito, que era muito voltado a projetos e resolver problemas, etc., cuidar de transfer pricing e tal, ele ia passar a ser um escopo um pouco mais limitado, muito mais de reporting, que é de preparar e padronizar a informação para compartilhar com a matriz. E aí aquele escopo já não me interessava tanto. E ao longo desse processo de M&A que eu participei também,
né, olhando ali a área de techs, eu já comecei a pensar em quais seriam meus próximos passos. Primeiramente, eu comecei a avaliar as oportunidades do mercado, mas cadeiras com esse escopo que eu tinha, elas não são tão comuns assim. E aí, conversando com algumas pessoas e tal, veio essa ideia. Na verdade, assim, eu tenho uma história bem curiosa de como eu cheguei na conclusão de que fazia sentido para mim abrir uma empresa. A minha própria psicóloga, por exemplo, já tinha me questionado isso várias vezes. Eu decidi também com a minha psicóloga. Não, foi a decisão ali, né, em terapia, porque ela falava, não, mas e por que tu não abre uma empresa? Eu falava, não, eu não sou vendedora, eu saí da KPMG porque eu não sei vender e tal. Só que teve um acontecimento uns 2 ou 3 meses antes, eu acho, de encerrar esse processo de M&A, que eu já sabia que eu precisava me movimentar e tal, mas não estava ali sem solução, né? E a empresa que eu trabalhava era no Brasil, e eu fui fazer uma viagem para Viena, num congresso anual, que geralmente eu vou até hoje, e lá eu conheci uma mulher. Eram 2 ou 3 dias de evento, e às vezes eu mudava de lugar, assim, para conhecer pessoas novas, e um dia eu sentei, assim, numa cadeira, e tinha uma mulher, uma senhora do lado. E aí, né, a gente se apresentou, daí ela falou que era da Alemanha, eu falei que era do Brasil, e daí ela falou assim, ai, nossa, eu tô precisando muito de um especialista de transfer pricing no Brasil. Só que, na época, como nunca fez parte da minha ideia abrir uma empresa, eu falei assim, eu trabalho numa empresa, mas eu tenho muitos colegas que são consultores, porque eu conheci muitas pessoas, né, imensa gente que trabalhava com isso. Eu falei, tem muitas pessoas que eu posso te recomendar. Daí eu falei, me dá o teu contato, que aí eu vou pegar e vou te passar o contato dessas pessoas, você conversa com alguns e escolhe. Aí, quando ela me deu o cartão dela, eu vi que, na verdade, porque quando ela estava falando comigo, eu achei que ela era também de uma empresa, assim como eu. Mas aí eu vi, na verdade, que ela tinha uma consultoria e era a consultoria dela, eu vi pelas iniciais, assim. E esses contatos que eu tinha para passar, eles todos eram de Big Four. E nesse mercado, tipo, uma Big Four não presta consultoria para uma outra consultoria pequena, entendeu? Um negócio que não funciona assim. Aí quando eu olhei o cartão dela, eu falei, poxa, eu tava aqui me gabando que eu tinha 1000 contatos para passar para ela, e afinal não tenho, porque todas as pessoas que eu conheço são dentro dessa indústria de Big Four. Eu fiquei olhando pro cartão dela, assim, meio sem graça, e daí meio que pra puxar assunto e explicar que, na verdade, eu não teria ninguém pra recomendar pra ela, eu falei assim, eu vi que a tua empresa aqui, como que é a tua história? Como que é a tua história? Eu falei assim, eu vi que a tua empresa e tal, faz tempo que tu tem a tua empresa? E aí ela, assim, nos próximos 5 minutos, ela me resumiu como que ela criou a empresa, assim, e eu fiquei, tipo, de boca aberta, assim, com a história dela, porque ela me contou que ela é doutora, assim, uma pessoa com uma formação acadêmica bem alta. Ela trabalhava num escritório de advocacia, desses escritórios boutique, assim, sabe? Desses grandes, assim, na Alemanha, assim como a gente tem alguns muito grandes em São Paulo. E quando ela engravidou, pelo que eu entendi, na Alemanha não tem um sistema de seguridade social forte, então a mulher pode ser desligada durante a gravidez. E aí, quando ela estava grávida, ali com alguns meses de gestação, ela disse que um os sócios, assim, dos grandões, assim, do escritório, foi para ela e falou assim, olha, a gente não precisa de mulher grávida aqui e tal, e ela foi desligada. Aí, para ela, ok, acho que nem é uma estranheza, assim, dentro, né, da estrutura de relação trabalhista deles. Aí ela foi desligada, daí ela teve o filho dela nasceu, e aí depois ali de uns 3 meses, 6 meses, ela tentou começar a se recolocar no mercado. E ela falou que todas as vagas que ela se candidatava diziam que ela era overqualified. E às vezes ofereciam uma vaga de diretora, por exemplo. E ela falou assim, não, mas eu não quero, porque eu tenho uma criança de 6 meses, eu não quero um desafio desse tamanho agora, porque eu sei que vai me demandar muito, então eu só quero voltar a trabalhar, né, ter receita, né, gerar valor aqui para essa empresa que eu estou trabalhando, mas eu não quero um desafio desse tamanho, com um escopo muito grande e tal. E nesse meio tempo que ela não conseguia se recolocar e ela já estava ficando preocupada, 2 ex-clientes do escritório que ela atendia entraram em contato com ela e nem sabiam que ela tinha sido desligada, e aí falaram assim para ela, olha, então quando você se vincular, se associar a um escritório novo, ou se você abrir o teu, você só avisa a gente que a gente dá continuidade de projetos. Então foi meio que ela já tinha assim. cliente. E ela começou com esses 2 clientes que procuraram ela, né, no mesmo período ali, por coincidência, e começou com esses 2, e estava lá até então, isso fazia 8 anos. Ela já tinha 2 filhos, tipo, escritório grande e tal. E aí ela falando, eu fiquei assim, gente, eu quero isso. Eu acho que isso pode ser interessante. E aí, enfim, foi um clique
muito E legal, aí ela foi assim. sua primeira cliente? Não, eu não cheguei a trabalhar com ela, por incrível que pareça. Eu achei que... A gente chegou a conversar e fazer algumas cotações, porque eram os clientes dela que precisavam de algum apoio. Mas, no fim, eles tiveram ali uma abordagem que não precisava exatamente do serviço, assim, deu para simplificar, digamos, o escopo. Mas eu tenho contato com ela até hoje, eu já contei essa história para ela, de como ela influenciou, assim, ela é uma querida, assim. Mas foi um clique muito Muito grande, interessante, assim, sabe? Daí eu comecei a refletir como eu tenho um perfil consultivo, que todo dia me ligavam, mesmo não sendo consultora, trabalhando, né, tendo um cargo numa empresa, todo dia me ligavam 2, 3 pessoas perguntando o que eu achava de tal coisa, o que eu faria em tal cenário, o que eu achava de tal situação. Falei, eu só preciso achar um jeito de empacotar isso e valorizar, né? E aí, depois disso, eu comecei a pensar, eu falei com várias pessoas, fiz algumas mentorias na época, porque pra mim, naquele momento, virar empreendedora era uma coisa muito pesada, sabe? E aí, quando numa das sessões de terapia, eu comecei a levar isso pra terapia, tá? E minha psicóloga falou assim, olha, se você abrir um negócio, realmente você vê que você não é boa de vendas e nada fechar em 6 meses, tal, que tu tem ali uma grana para viver durante um tempo, para tentar, se nada fechar, em quanto tempo tu se recoloca no mercado de trabalho, com o mesmo salário e cargo que tu tinha? Ela falou assim, pode não ser exatamente o escopo que tu queria, mas tu não vai ficar desempregado. Eu falei, no mês. Eu falei assim, então você entende que, assim, não é uma decisão para sempre, né? Você pode decidir fazer e, se não der certo, voltar atrás. E tá tudo bem. E daí, acho que nesse momento também na terapia que eu entendi, assim, que não era uma decisão definitiva, foi o que me deixou mais confortável. Falei, beleza, então não tem por que não tentar. E foi isso. Aí comecei a estruturar. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu já tinha um contrato grande fechado. Em 2 semanas já fechei o segundo, que é um cliente grande que a gente atende até hoje. E as coisas foram acontecendo e nunca parei. Não, e você não tinha uma Manu ainda, você ainda não era mãe. Não. Então, aí depois foi ser mãe, aí teve a oportunidade de vir morar em Portugal também por ser empreendedora. Sim, Então, tudo se encaixou. Tudo se encaixou. A espiritualidade trabalha muito, eu costumo falar. E você contou que veio para Portugal também porque veio fazer mestrado e porque tem esse congresso que você disse que vai muito em Viena, essa área toda. Eu abri a empresa em 2019 e mesmo antes da pandemia, ali em 2019, a maior parte dos clientes já preferiam que a gente atendesse remoto, digamos assim. Eu ia, né, algumas vezes por semana, às vezes fazer alguma reunião. Quando veio a pandemia, todo mundo teve que se ajustar e se adaptar ao modelo remoto. Quando a pandemia aliviou ali em 2021, de forma geral, os meus clientes, nem mesmo para os times internos, eles não tinham retomado o trabalho presencial. Então, para mim, estava muito tranquilo continuar com a carteira que eu tinha, com projetos atendendo totalmente online. E eu já tinha o desejo de fazer esse mestrado em finanças aqui na UMinho, porque eu me formei já faz muitos anos, e quando eu trabalhei dentro do negócio, dentro da estrutura de finanças, eu achei muito interessante conhecer a perspectiva do negócio, né? Então, eu queria fazer esse mestrado. Aí eu tinha uma pequena parte da minha família aqui, e estando aqui em Portugal, eu estaria até mais próximo, por exemplo, de Viena, que é um lugar que a gente acaba realmente indo muito, fazer alguns cursos e congressos, etc. Então, eu falei, acho que se for para tentar, tem que ser agora, né? Só que óbvio que já era mais difícil, porque eu já tinha um bebê pequeno, né? Ele tinha 1 ano e meio quando a gente chegou aqui. Então, eu comecei a estruturar tudo isso e a gente veio, assim, na cara e na coragem. Na coragem. Deu super certo, porque aí cresceu, tiveram Sim. outras empresas. Super. E com essa vida, assim, super corrida, com o trabalho... Você conseguiu concluir o mestrado? Eu estou Ou concluindo ainda tá? Eu já entreguei a minha tese. Eu tenho 2 cadeiras para fazer exame, que são exames porque eu repeti nessas matérias, assim, porque, obviamente, né, assim, não é nem perto de um paraíso de um sonho, né? Também aconteceram outras coisas. Não, é muito difícil, eu também, na minha minha dissertação, vida. na época, eu engravidei. Então, assim, demorou mais do que previa, mas esse ano a meta é terminar. Sim. Não, mas nossa, consegue muito, ainda consegue conciliar, porque eu vejo que você também é muito dedicada ao Manu, ao seu filho. Como que você consegue fazer tudo isso aí? Então, muita gente me pergunta isso, muita gente me perguntou isso, e às vezes eu respondo assim, tipo, meio bem-humorada, assim, na lata, falando assim, fazendo tudo meia boca. É verdade, não, mas é verdade. Mas, de certa forma, é verdade, né? Porque eu acho que essa coisa, assim, já o equilíbrio é uma falácia, assim, né? É mais uma ideia impossível que vendem pra gente se sentir mal, eu acho. Sim. Não, eu acho que é muito isso. Tem momentos, tem dia que você vai conseguir fazer uma refeição com seu filho super feliz, vai ter dia que você vai no Mac e pronto. Sim, exatamente. E é o Exatamente. E assim a equilíbrio. gente vai vivendo, né? A gente, né, como mãe, como profissional, a gente tem ali facilmente tu consegue dizer quais são as suas prioridades na vida, Sim. mas no dia a dia
tu não vive um equilíbrio perfeito, né? Não, Tem dias que tu vai estar super dedicado ao trabalho, tem meses que tu vai estar mais dedicado à atividade física. Sim. Tu vai oscilando, E né? até no trabalho, assim, na vida do empreendedor. Tem hora que a gente tá super motivada, porque às vezes o que muita gente acha é que como a gente trabalha com o que a gente gosta, que a gente é empreendedora, a gente está sempre super motivado. Mas não é, tem hora que você fica assim, ai, será? Uhum. Não é? Então, é tanto no trabalho, na maternidade, tem dia que você tá melhor, tem dia que você A tá vida pior. não é linear, né? Não, e a gente tem que saber isso. Sim. E você tem vários projetos. Eu sei que um deles é uma missão de brasileiros que querem se expandir para Portugal, que vai ser em setembro. Você vai trazer empresas brasileiras para cá. Conta como vai ser essa imersão. Sim. E você tem sentido essa procura maior? Sim, tenho sentido cada vez mais, desde que eu senti essa demanda e que a gente pensou em formalizar o negócio, né, que é a Nexus Global Business, a gente sente isso, né, que o mercado brasileiro ele está procurando, quem ainda não está operando para outros mercados internacionais, está procurando uma forma de começar a vender no mercado europeu. E aí a demanda tem acontecido, a gente pensou, por que não talvez fazer um momento específico, assim, né? Porque a gente recebe esses clientes no dia a dia, faz call, explica várias coisas, mas tem muitas empresas que querem, às vezes, assim, conhecer um pouco melhor o mercado, validar. E aí a gente vai fazer essa missão, o formato dela são 8 dias, ela é de domingo a sábado, sendo que o último sábado é quase um day off, assim, mais tranquilo, mas ela começa a estrutura do programa no domingo. E a gente vai visitar diversas empresas e entidades aqui. Então, por exemplo, assim, essa missão vai ser para no máximo 15 pessoas, no máximo 20. E a gente está vendendo isso agora abertamente, faz uma semana que a gente começou as vendas, mas a gente já tem ali uma lista de convidados, de pessoas específicas que a gente sabe que tem esse interesse, alguns clientes do Brasil e tal. E, por exemplo, assim, a gente tem ali algumas empresas da indústria cosmética ou química, né? Então a gente vai ter, por exemplo, uma agenda aqui com a Infarma e mais esqueci agora o nome do instituto que trabalha com química, que é uma visita mais para compreender aspectos regulatórios. Por exemplo, Sim. entender o que tu precisa, né, os requisitos mínimos, como que funcionam os processos para tu homologar como se fosse um Anvisa-like, assim, aqui em Portugal. A gente vai ter uma visita no Google também, que já está confirmada. Legal. Que vai ser muito bacana. Me leva aí nessa visita no Google. Vai ser muito legal. A gente vai no Google em Madrid, daí vai ser, que é o headquarter deles, né? Com o objetivo de discutir, ter insights com eles sobre perfil de cliente. Porque o Google, ele é muito mais do que um motor de busca, né? Ele é uma plataforma de dados, basicamente. E é a melhor fonte ali, além de fazer toda uma visita institucional, né, numa empresa bacana, a gente também vai ter essa oportunidade de discutir esses insights sobre diferença de perfil de cliente, de segmentos de cliente, B2B, B2C, o que eles sentem que tem diferença quando a gente olha entre Europa, Brasil e Estados Unidos, por exemplo, que são os principais mercados, né? Brasil/Latam, digamos. O que eles veem de diferente nesse perfil das pessoas, do consumidor, as diferenças culturais, as diferenças de momento de tecnologia, porque, por exemplo, existem ferramentas do Google Workspace e outras ferramentas dentro do plataforma deles, que já funcionam no Brasil há muitos anos, mas que aqui são mais recentes, que eles lançaram, sei lá, há menos de um ano. Então, eles têm uma percepção muito boa sobre essa questão de mercado. E para esses empresários que estão vindo e querem entender esse mercado de forma geral, antes de apostar e fazer um investimento, essa conversa vai ser bem interessante. Isso é importante, sim, porque eu vejo muitos empreendedores lá do Brasil que falam para mim, falam para o meu marido, eu quero ir para aí, quero ganhar em euro, quero expandir para Portugal. E acha que é igual ao mercado, só que não é. Eu uma vez chamei uma parceira do Brasil para fazer uma reunião comigo para a gente vender um projeto para uma pessoa portuguesa. Assim, eu fiquei a reunião inteira nervosa porque eu via que a pessoa não sabia lidar com português, não sabia falar com português. Sim. E isso é muito diferente. Eu estava escutando, por exemplo, esses dias num podcast, era uma pessoa de marketing que vende para o Brasil e para Portugal. E ela disse que tem uma diferença que ela viu, que no Brasil você vende muito pela jornada do herói. Só que aqui em Portugal a jornada do herói não resultou. Aqui em Portugal resulta muito mais se você fala da qualidade de vida, que a pessoa vai trabalhar em casa, a transformação que a pessoa vai ter. E muita gente do Brasil, que está lá no Brasil, não tem essa noção dessa realidade daqui, de como são as pessoas muito aqui. Diferente. Culturalmente é muito diferente em tudo. Inclusive, por exemplo, na Nexus, eu sou contadora, né, registrada na Ordem no Brasil, e tenho todo esse skill de vivência, né, quase 20 anos de vivência, assim, nessa questão do international,
mas a gente tem contadores locais aqui, registrados na Ordem em Portugal, que além de conhecerem bem o sistema da legislação doméstica, eles também são as pessoas que, quando precisa falar com as finanças, quando precisa falar com a segurança social, é eles que falam, geralmente. Porque não Sim. adianta a Bruna ir lá tentar falar com o meu jeito de resolver as coisas, que é muito mais simplista, É. porque eu já tenho essa mente, assim, de que eu olho todo, né? Porque aí a pessoa que tá do outro lado ali na segurança social, por exemplo, ela nem não entende, ela não Tem consegue muita acompanhar. diferença. Então, a gente tem uma equipe portuguesa que daí consegue endereçar esses meandros dessa forma, né? É. De evitar daí ruídos de comunicação, que eu, Bruna, sozinha, talvez não conseguisse. Porque o meu fit, ele é muito mais internacional, né? Sim, Então, a gente tem que se ajustar ao público que a gente está falando. E quem vem para vender exatamente. aqui precisa entender, né? Quem que é teu cliente? Como que ele compra? O que ele acredita? E esse é o erro muito grande, que as pessoas não sabem se comunicar com o público daqui. E aí, Sim. falando em comunicação, eu vim aqui fazer o workshop Sua Voz, Sua Marca para sua equipe. E Uhum. você disse que você acha que desenvolveu muito, que cresceu muito, porque você sabe se comunicar bem. Sim. Então, o que que você vê assim nisso? Até você já falou um pouco da dificuldade que as pessoas têm, a oportunidade que as pessoas perdem por não saberem se comunicar bem no mundo dos negócios, assim. Nossa, muitas, assim, eu vejo isso no dia a dia, assim, com vários profissionais que eu conheço que são excelentes tecnicamente, mas às vezes não estão na cadeira, na posição, com o salário que talvez fizesse jus àquele conhecimento, porque às vezes a pessoa tem uma questão com comunicação, seja uma falta de habilidade ou treino, que eu acho que é a maior parte dos casos, porque eu acho que nem tudo é um talento natural, tu sempre É, pode desenvolver, como a gente até trabalhou no workshop, né? Então eu vejo muito isso, assim. Mas às vezes também é uma opção da pessoa, fala assim, pra mim eu até poderia aprender, mas é um esforço muito grande, tô legal aqui, tá tudo bem, e tá tudo bem, né? Cada um vive a vida como é, quer. Mas eu vejo, sim, isso continuamente. Assim como eu vejo pessoas que daí se frustram, ficam quebrando a cabeça, às vezes vai lá, eu vou fazer mais um MBA, eu vou fazer mais uma pós. Mas o não problema dela tá na adianta. comunicação, só fica estudando a área Exatamente. dela e não sai. Você tem que conseguir passar a mensagem. E o importante é quem está do outro lado entender a mensagem, É, né? E nem todo mundo consegue fazer isso. Por exemplo, antes de ter os meus negócios, que eu trabalhava em Big Four, eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo na empresa aqui na Alemanha. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a atender basicamente toda a carteira dos clientes internacionais. E a gente tinha muitas demandas de multinacionais europeias que faziam assim uma consultoria tipo, de perguntas básicas de coisas que eles queriam entender. Só que essas multinacionais, a maioria delas já tem operação no Brasil e eles tinham um time enorme no Brasil. E eu tenho certeza que não é porque o time deles não tinha capacidade técnica e já não tinha, inclusive, até passado a informação. A diferença é que, como eu sempre tive essa visão de olhar para o negócio mais como macro, e eu já conhecia o sistema internacional, quando a pessoa colocava uma pergunta, eu já entendia onde ela estava querendo chegar. E eu conseguia traçar paralelos, né? Então, às vezes a pessoa perguntava uma pergunta muito comum de multinacional europeia, quando quer começar a operar no Brasil, por exemplo, assim, eu preciso fazer um registro de IVA no Brasil? E para muita gente essa pergunta soa muito esquisita, mas é que na estrutura aqui de União Europeia, principalmente antes do sistema do One Stop Shop, tu tinha que se registrar para fim de IVA em vários países. Então, eu dizia, olha, aqui tu não precisa, eu entendo que, né, dentro da Europa, assim faz sentido, mas aqui não funciona. Muitas empresas perguntavam, eu não entendo porque quando eu mando uma máquina para o Brasil, eu tenho que pagar PIS, COFINS, ICMS, PI, imposto de importação, tipo, são trocentos impostos. E eu conseguia traçar o paralelo que tudo aquilo ali era igual ao IVA, que são impostos indiretos. sim, Só que no sistema do Brasil é um pouco mais complexo. Então, eu tinha a mesma informação que a equipe dele provavelmente já tinha passado para a matriz, só que eu conseguia traçar um paralelo para conversar com a pessoa na reunião e a pessoa dizer, tá, agora eu entendi. Agora eu entendi, obrigada. Então, eu sempre tive muito sim, essa habilidade, né? Também tinha tipo, alguns projetos que a gente faz que envolvem muito áreas de engenharia, que também é um público muito diferente. Então, tô calculando um incentivo fiscal para desenvolvimento de inovação, pesquisa e desenvolvimento. As informações sobre os projetos estão com os engenheiros na área, mas assim, eu preciso conseguir extrair essa informação. Então, a linguagem, ela tem que toda se ajustar, né? A linguagem, a postura, a abertura, tudo. sim. Tudo, né? Então, o jeito que tu se veste, o horário que tu fala com a pessoa, tu tem que se ajustar à comunicação. E eu vejo que foi esta habilidade que me permitiu ter uma carreira numa velocidade muito legal e, inclusive, sucesso mesmo quando eu abri o Sim, meu próprio negócio. Porque eu vejo que grande parte do talento, ele tá aí. Óbvio que o conhecimento técnico robusto é importante, ele é é, fundamental,
né? Ele é mandatório, eu Sim. diria. Mas se não tiver essa habilidade de comunicação, você Se você não não vai. consegue traduzir, se você não consegue transmitir aquilo, e transmitir com confiança também, porque a pessoa Sim. pode olhar assim, você falou um monte de palavra difícil, ela não entendeu nada, ou não Que é sentiu o que nenhuma confiança acontecia em quando eu você. falava com os contadores em Portugal. É, Entende? sim, é verdade. Mas, Bruna, pode agora divulga onde que estão suas redes sociais, como as pessoas te encontram. Tá bom. Depois eu te passo, se quiser deixar aqui na tela, mas a gente tem um Instagram e LinkedIn, tanto para a Particelli Co quanto para Nexus Global Business. E tem também o Instagram do Coworking, que é lá que a gente vai estar postando logo as novidades sobre a abertura da sala do podcast, que a gente vai ter a Sim. opção de arrendar para o público externo também. Sim, tá ótimo. Então, gente, vai estar tudo aqui, todas as redes sociais, vocês podem seguir. Sigam também o nosso canal, sigam Renata Parreira P, o Reta Marketing Digital e continuem ligados que tem muita entrevista boa por aí.